Muito bom dia, 4 de dezembro, já estamos no segundo encontro de alta performance com a nossa convidada, a Carol Perin, que, olha, mexeu as estruturas na terça-feira, então se você não viu o vídeo da terça-feira, lá dentro do grupo de alta performance já foi postada a reprise. Um aviso importante, gente, tem que preencher o formulário e pedir a entrada para ir para o grupo de alta performance. Mesmo que você não completou os 66 dias, você pode ir para o grupo de alta performance. Mas eu preciso que você preencha o formulário, essa é a nossa moeda de troca com você, ok? E que você peça o acesso ao grupo, porque dá um pouco de trabalho, gente. São muitas mulheres, a gente tem que ficar colocando número e tal, é trabalhoso. Então, pede o acesso, que daí a gente bate com a planilha e você entra no grupo. Outro ponto importante, quem completou os 66 dias, eu coloquei ali no grupo, manda uma mensagem de A a M para mim, se a letra inicial, A a M para Michelle Jacobs, e de N a Z para Mega, que a gente vai estar fazendo um certificado para vocês postarem nas redes sociais, que vocês alcançaram os 66 dias, e é um símbolo que a gente encontrou, gente, de vocês terem algo, né, que simboliza, porque não é tarefa fácil e, pelo menos para mim, foi uma baita de uma transformação. Então, eu acredito que provavelmente, se você fez esses 66 dias, você também se transformou junto. Então, esse certificado é um símbolo, né, para você ter para você aí, para imprimir, colocar no seu mural, se lembrar. Então, é um símbolo para você celebrar e celebrar esses 66 dias. Tá bom? Carol, tá por aí? Michele, Oi, oi. Estou por aqui. bom dia, meninas, oficialmente falando com vocês. Eu quero só abrir um parênteses para dizer o seguinte, que para mim esse certificado ele tem motivo de comemoração. Ah, mas por que vou postar na rede social? Porque nós não começamos esse desafio fazendo um compromisso público? Você está entregando a sua palavra, está aqui, ó, o meu certificado. Para mim, vocês se tornam uma espécie de embaixadoras desse movimento, que é o É Com Elas, foi esse desafio que veio para transformar as nossas rotinas matinais. Eu acredito que quem de fato foi fiel com a sua rotina, dificilmente hoje está se sentindo a mesma pessoa. Concordam? Então, Sim. vamos lá, dar abertura para Carol Perin, poder trazer mais um monte de aprendizado para a gente, poder transformar as nossas vidas, continuarmos nessa caminhada, tá bom? Carol, meninas, que o nosso encontro seja maravilhoso. Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom Bom dia. Vocês passaram. Obrigada, meninas. A gente vai começar hoje com uma meditação. Então, eu gostaria que vocês colocassem a musiquinha lá que a Michelle mandou. E para a gente poder já aumentar na frequência, né? Começar na frequência mais elevada. Sei que algumas já fizeram seus rituais, já estão numa frequência elevada. E a gente mantém isso também, né? Então, vocês podem colocar no repeat também, que é a bolinha embaixo. E se eu colocar assim, ó, ver se dá. Fica ruim ou fica bom? Quem tiver no Spotify, né? Fica bom ou fica ruim, gente? Fica bom. Eu acho que não dá para ver muito bem. Então tá, foi só uma tentativa, não tive tempo. Quando a pessoa fala, ele coloca. Individual, coloca, senão não tem problema também, que a meditação vai fluir da mesma forma. Então, eu vou pedir para vocês colocarem os pés nas solas dos pés em contato com o chão, fechar os olhos, inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca, mais uma vez, inspira pelo nariz e solta pela boca, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço, dá uma alongadinha e vai se entregando completamente
Relaxa os ombros, relaxa os seus braços, deixa os braços soltos. Inspira de forma lenta, suave, profunda, no centro do peito e solta o ar. Relaxa o abdômen, os órgãos internos e se entrega cada vez mais. Sente o ar entrando pelas narinas, percorrendo, passando pelos pulmões e percorrendo todas as células do seu corpo e relaxando cada vez mais e mais cada membro, cada célula do seu corpo. Inspira mais uma vez de forma lenta, suave e profunda. Relaxa o seu cérebro, relaxa a mente, o barulho da mente. Deixa ela o mais presente possível, conectada com você. Relaxa o rosto, relaxa as pálpebras. Se tiver alguma parte do corpo que não estiver completamente relaxada, leva essa atenção nessa parte desse corpo e relaxa. E nesse momento eu quero convidar você a visualizar lá no alto, lá no centro do universo, lá onde para você habita Deus, Criador, uma força maior, o poder divino, a consciência crística, seja o que você acredita dentro da sua espiritualidade, que faz mais sentido para você. E lá desse lugar eu quero que você visualize mais uma vez aquela luz branca, dourada, vindo lá do centro, uma luz de limpeza, de cura, para liberar o velho, essa luz branca, dourada, poderosa que vem descendo em direção ao topo da sua cabeça. E ela vai entrar no topo da sua cabeça, se assim você desejar, porque a ajuda só vem quando a gente pede e a gente permite. E se assim você quiser, dê essa permissão. E se visualiza faixa abrindo o topo da sua cabeça, no seu chakra coronário, uma luz branca, dourada entrando, e ela começa o trabalho de limpeza no seu cérebro, na sua mente, ela começa a dissolver todos os nós emocionais, energéticos, espirituais, que podem ser dissolvidos nesse momento. Tudo ali, tudo que esteja consciente, inconsciente, o que você sabe, o que você não sabe, autoriza nesse momento, levando embora, dissolvendo tudo o que não te serve mais. Isso, e essa luz branca, dourada, ela inunda o seu rosto, a sua boca, seus ouvidos, sua língua. Vai sentindo inundar todo o seu ser, a boca pela qual você fala, se expressa. Vai limpando tudo que é de baixa vibração e solta. Vai limpando, liberando. Inspira na sua garganta e solta o ar. E da sua garganta, essa luz branca, dourada, desce para o seu peito. Inspira suave e profundo, nesse centro do peito. Sente essa luz transmutadora, expandindo nos pulmões, dissolvendo tudo que não te serve mais. Toda a densidade emocional, energética e espiritual. Tudo que está consciente, inconsciente, vai descendo pelos braços agora, as pontinhas dos dedos, até chegar agora na região genital, onde tem um centro de energia muito poderoso. O chakra ligado ao seu poder de ação, o seu lugar no mundo, a sua potência criativa. Inspira lá embaixo, no seu baixo ventre, na região genital, sentindo essa presença da luz branca dourada lá embaixo. Dissolvendo toda a densidade emocional, energética e espiritual. Tudo que está consciente ou inconsciente. Inspira, solta. E agora eu quero que você visualize essa luz branca e dourada escorrendo pelas suas pernas, joelhos, chegando até a planta dos seus pés. E nesse instante, cada célula do seu corpo, todo o corpo vibra. Ela vibra na presença dessa luz branca, dourada. E eu quero te convidar para levar sua atenção para o centro do peito novamente. Se você sentir, pode colocar as mãos ali, no centro do peito, no coração, e você ganhar ainda mais conexão com essa parte. E visualiza ali, nesse centro, a expansão, a potencialização dessa luz branca e dourada. Inspira.
de forma lenta, profunda, suave, e visualiza tudo expandindo isso na sua caixa torácica. Solta o ar. Mais uma vez. Talvez até os seus ombros se curvem para trás, sentindo mais confiança. Intenciona essa permissão de abertura para a sua vida, da expansão para você ser vista, para você permitir que o fluxo da vida flua através de você, se permita inspirar, ser brilho na vida das pessoas ao seu redor. Talvez seja até um movimento do seu corpo, como se fosse uma dança, soltando cada vez mais. E a partir dessa abertura do seu peito, se surgir, deixa fluir, inspira de forma lenta, profunda, suave, mais uma vez, intenciona essa abertura do peito para a vida, isso, honrando esse pulso da vida através de você. E aos poucos, nessa conexão com você, com o seu divino, sagrado, com essa permissão de se abrir para a vida, comece a voltar a atenção para o seu corpo físico novamente. Movimenta seu pescoço, seus ombros, braços, pernas. Vai esticando os braços, esticando no seu tempo. Inspira mais uma vez, dá um bocejo gostoso, espreguiça. Trava tudo. E solta numa expiração. Isso. Muito bem, maravilhosa. Como é que está sentindo? Também? Muito bem, muito bem. Ótimo, perfeito. Meninas, para quem não me conhece ainda, já vim aqui, né, na terça-feira. Quem estava aqui na terça-feira comigo? Bom, eu sou a Carol Perim e o meu trabalho, o meu foco principal, minha missão é ajudar mulheres talentosas que vieram nesse mundo para brilhar e a despertarem a sua essência feminina. Ou seja, viver com a autenticidade, ao invés de elas se aprisionarem em máscaras, vinda desse ego, do auto-julgamento, da autocrítica, desse masculino tóxico, de comparações. Né? Então, essa é a minha missão, esse é o meu propósito principal. Porque quando a gente nasce, a gente lida com diversas situações quando a gente é pequenininha, né? Como eu contei para vocês, que a gente, quando a gente nasce, a gente é muito livre, muito autêntico, mas em alguns momentos, quando a vida começa a apresentar muitos limites para a gente, ou os relacionamentos começam a ficar um pouco mais conturbados, a gente começa a enxergar as pessoas com inferioridade, a gente começa a ter sentimentos de inferioridade ou de superioridade, e começa, então, a disputa pelo poder. O psicólogo Adler, um psicólogo austríaco, ele é precursor da abordagem humanista na psicologia, ele fala que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Exatamente por isso, porque desde a infância a gente enfrenta esse sentimento de inferioridade, de superioridade, quando alguém vem um pai, uma mãe, um professor, uma outra criança, né, e traz para a gente um desconforto emocional. E com isso, a gente passa a viver na disputa pelo poder, né, achando que a vida, a gente precisa estar sempre se defendendo, então a gente vai criando armaduras. E quem vive muito no masculino, principalmente, né, e até no feminino, muitas vezes, quando a gente se torna um pouco mais passiva diante da vida. E quando a gente está muito no masculino, é quando a gente está nessa disputa pelo poder, quando a gente está buscando viver numa máscara e ser muito... e mostrar algo que a gente não é. A gente perde a conexão com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência. E, na verdade, o que a gente precisa é enxergar a outra pessoa não como um inimigo, não como alguém que vai atacar, né? Ou a gente precisa de atacar, mas como alguém que vai engrandecer a nossa alma, vai trazer a forma da gente evoluir, de ser mais forte,
para essa vida. Isso que é a força. Quando a gente expressa o nosso sentimento e a gente enxerga os nossos relacionamentos como pessoas que vão cooperar ao invés de competir. E hoje nós vamos continuar o que a gente iniciou na terça-feira passada. A gente começou a entender como que a gente resgata esse sentir, essa sensação de se conectar com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Né? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a raiz desse medo, que lá na infância nunca contaram para a gente, nunca treinaram a gente. Quais são as estratégias para a gente lidar com o sofrimento, lidar com os medos, lidar com essas situações em que vai fazer com que a gente fique o tempo inteiro nesse mecanismo de defesa do nosso organismo, e por conta disso a gente precisa de usar essas máscaras, né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é sobre a raiz do medo. É muito importante que vocês entendam que medo não é ausência de coragem. Medo não é ausência de coragem. O medo é um instinto de proteção e sobrevivência do nosso inconsciente. Então, a nossa mente, ela sempre vai preferir o que é mais seguro, o que é mais confortável pra gente, o que não traz riscos, o que não traz conflitos, o que não traz a disputa pelo poder. Então, existe uma área cerebral no nosso cérebro, que é a amígdala. E a amígdala, ela sempre é responsável por essa proteção. Se ela percebe que algo é uma ameaça para a gente, desde lá de pequeno, se a gente lá de pequenininho teve uma situação traumática, que trouxe uma memória emocional muito desconfortável, então a gente vai criar uma vida em que a gente vai vivenciar de acordo com alguns padrões de comportamento. E se qualquer situação parecida com aquela, por exemplo, se eu, pequenininha, fui falar alguma coisa para os meus coleguinhas e eles começaram a rir. Então, de repente, naquele momento eu interpretei, se eu falar alguma coisa, as pessoas vão rir de mim. E aí eu criei o medo de me expor. Então, toda vez que eu vou me falar, que eu vou me posicionar ali num grupo, num ambiente com muitas pessoas, então eu vou acionar o meu mecanismo de defesa. Ou eu vou fugir, ou eu vou dar um branco, ou eu vou ter um comportamento mais agressivo. Vai acontecer alguma coisa como um mecanismo de defesa. Então, a gente precisa trazer a consciência, né? Qual é a raiz dessa memória? E esse é um exemplo. Todo medo, ele tem uma memória emocional raiz. E por mais que a gente tenha rituais, por mais que a gente busque metas, que a gente esteja, a nossa versão adulta esteja muito intencionada para o que a gente quer, para os nossos planos, para os nossos objetivos, se a gente não tem consciência do que está sabotando os nossos comportamentos, e muitas vezes é uma versão ferida lá de trás que a gente não permitiu ela expressar o que ela está sentindo, às vezes é uma versão da sua garotinha, da sua criança ferida, pode ser da sua adolescente, da sua jovem, ou até da adulta, de um tempo atrás, mas se você não permite essa versão se expressar, algo ali do que você deseja, do sonho, dessas metas, vai sempre estar tendo algum obstáculo, uma objeção, que você muitas vezes nem percebe. Gente, mas assim, eu sei o que eu quero, eu estou super bem intencionada, eu sou extremamente consistente, mas por que existe esse vazio ainda? Por que as coisas ainda não dão certo? Então, é porque a gente ainda tem essa versão ferida que ainda não foi trabalhada. Então, a gente precisa entender como lidar com esse medo do julgamento, esse medo da escassez, esse medo de ser ferida mais uma vez, esse medo de perder o controle. Como lidar com esse medo? Primeiro, a gente tem que entender as circunstâncias.
né? Então, é um exercício interior de sair do estado emocional que está causando aquele sofrimento e voltar para o estado de presença. Observar de onde vêm aqueles pensamentos, né? Tomar consciência, de onde que está vindo esse pensamento? O que eu estou sentindo nesse momento, ao invés de continuar no piloto automático? E entender que muitas vezes a origem do medo pode ser as circunstâncias que são culturais, né? A sociedade, ela traz formas da gente pensar, né? A gente falou muito da primeira camada de consciência no nosso último encontro. Mi, você pode só fechar o seu áudio, que eu acho que tá com... Mi Mega, que eu acho que ele tá com uns ruídozinhos. Obrigada, amor. Melhorou, né, meninos? Então, a gente tem que tomar essa consciência que muitas vezes o nosso ego é influenciado por normas culturais, por regras, preconceitos, a replicação de um efeito manada, de um sistema que é existente lá de trás, né? E isso não te define, isso não define o seu valor. É uma forma de autodefesa que a gente tem, que foi criada pela sua criança interior, mas isso não te ajuda mais. Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência dessa circunstância, né? Muitas vezes a gente está vivendo um padrão social que não condiz com a nossa essência, com a nossa verdade. A outra forma de lidar com esse medo é quando a gente está na camada da inspiração, da fé absoluta, da ausência de dúvida. A gente não tem um pingo de dúvida que a gente nasceu para prosperar. Existe uma abundância ao nosso redor do que a gente precisa. E a gente vai conquistar o que a gente precisa, o que a gente busca nos momentos da nossa vida, é ter uma confiança, uma fé inabalável, né? E o medo, a dúvida, ela sempre vem dessas distrações, né? Quando a gente ainda está muito condicionado nesses padrões sociais. Uma outra forma, gente, é quando a gente trabalha na gente a autoconfiança, né? E a autoconfiança, ela só expande na nossa vida quando a gente se relaciona com esse medo e quando a gente reage apesar dele. Então, vou repetir para vocês isso, anotem isso. A nossa autoconfiança, ela só se expande quando a gente se relaciona com o nosso medo e a gente age. A gente vai em frente, apesar dele. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, a gente vai, de uma forma prática, identificar primeiro quais são os pensamentos, né? Quais são as resistências que nós estamos tendo para atingir o que a gente deseja, o que a gente gostaria. E identificar quais são as memórias emocionais que estão originando esse medo, esses pensamentos que trazem a gente para o piloto automático e faz com que a gente fique o tempo inteiro no mecanismo de defesa. E a memória, essa memória, gente, ela pode ser lá atrás, como eu falei, né? Por exemplo, as crianças riram de mim. Então, o que é importante nesse momento? Gente, é muito simples a gente trabalhar a nossa memória emocional e a gente liberar, a gente reinterpretar isso e liberar alguns traumas, né? Mas é um exercício constante que deve ser feito, constantemente. Então, como que a gente faz, né? A gente se relaciona com aquela versão lá de trás, né? Então, se eu tive medo daquelas crianças, então eu volto lá atrás e eu converso com essa Carol, com a Carol de 7 aninhos, você volta lá no tempo, imagina você diante dessa Carol de 7 aninhos, a sua versão adulta, uma imaginação mesmo, e você conversa com ela, Carol, você só tinha 7 aninhos, isso não te define, essa experiência não te define. Mesmo assim, mesmo apesar desse sofrimento que você teve, você sobreviveu. E ainda assim você é muito corajosa por causa disso, como se fosse uma mãe conversando com seu filho, né?
E você traz ainda mais. As crianças, Carol, elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Hoje isso é irrelevante. Hoje elas são irrelevantes na sua vida. O que importa é a sua essência divina, é a sua missão aqui na Terra. Então você vai conversar como se fosse um bate-papo com essa versão. E, gente, isso é muito poderoso, porque quando a gente conversa com essa versão nossa que está ferida, e a gente traz consciência para algo que está há anos, 30, 40, 50 anos, 60 anos, inconsciente, isso não te domina mais. Você não vai mais precisar daquele mecanismo de defesa acionado o tempo inteiro, te trazendo no estado de alerta. Então, mas é um exercício, gente, que é importante ter muita coragem, né? Como eu disse, para você agir, você vai perceber o medo, né? Claro que, assim, tem alguns traumas que são muito sérios, muito profundos, é necessário ajuda, né? Tem algumas situações que são situações em que, realmente, se você volta lá atrás, é alguém que falou mais duro com você, né? Ou alguma situação que você viu e você se sentiu mais acuada. Então, tem situações que você vai só reinterpretar, você vai conversar com você de novo, você vai se relacionar com esse medo e você vai ganhando autoconhecimento, autoconfiança. O que que vai acontecendo com o seu organismo, com o seu cérebro? Quanto mais ele vai percebendo que você vai trazendo segurança, porque lembra, a amígdala, ela tem pavor da situação que traz ameaça. O ego, ele tem pavor de morrer. Tudo que ele quer é sobreviver. Então, o desconforto é uma grande ameaça. Mas quanto mais você vai falando, tá tudo bem, aqui é um ambiente seguro. Se você faz com amorosidade, com automaternagem, com muita autocompaixão, e trabalha muito libertadas, autocríticas internas, e diz para si mesma, tá tudo bem, você era só uma criança. Mas o seu organismo vai entender, opa, esse ambiente aqui é seguro? Eu posso conversar comigo, eu posso me relacionar com essa ferida. Tá tudo bem. Então, mais ele vai trazendo memórias, essas memórias que foram dolorosas, ou memórias que você nem lembra mais, mas memórias que, de alguma forma, fizeram você pensar da forma que você pensa hoje, e se limitar da forma que você se limita hoje, e mais você vai podendo se curar através dessas memórias. Faz sentido, meninas? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já que ninguém quer falar, eu falo. Ô, Carol, você foi falando e eu fui remetendo algumas memórias e veio uma que eu nem lembrava, Oh, então, sabe? vai vindo, ó. Exato, vai vindo. Então, é tão importante a gente dar uma atenção para isso, né? Porque é uma limpeza de um drive que, como você disse, às vezes está ali ligado há 30 anos, 50 anos, 40 anos, que nós estamos carregando isso em nós. Exatamente, mesmo, tá? É como se a gente estivesse atualizando o nosso sistema. Exato, então é igual você foi falando, deixa essa luz entrar, gente, é como se eu tivesse assim, uma luz assim do sol ia entrando do pedacinho, sabe, ia passando sobre o meu corpo, ia até embaixo, e você parece que vai se banhando daquela luz ali. É importante, gente, esses dias eu vi, Carol, uma amiga minha, ela começou a postar algumas coisas de dança, né, no Instagram dela, e aí no primeiro momento eu falei, gente, uma senhora cheia de filho dançando ali, não sei o que e tal. Aí depois eu parei e falei assim, gente, que horrível esse meu comentário. E quanto tempo eu, Michele, não paro para dançar assim, sabe? Olha E só. aí eu parei para pensar assim, o que a dança traz para gente? Alegria, a dança traz uma sensação gostosa. E, gente, eu não me recordo, a última vez, aí sabe o que eu fiz? E depois que eu desliguei, eu falei, tá aí, quando eu acordo de manhã, eu tô indo, E eu coloco, me ativa muito. permitindo. Olha, é impressionante como que a gente perde o hábito de escutar músicas gostosas, sabe? E a gente vai ficando só dentro de E é um. maravilhoso, Mi. E assim, é entender da onde que vem isso. Quando você, assim, antes de você trazer assim, que horrível esse comentário, sabe? Isso é um exercício também, sabe, Mi?
Porque isso é, você naquele momento, você julgou ela e você se julgou. Então, é você tomar consciência, da onde que vem essa ideia de que essa mulher tá fazendo, sabe, uma coisa que não me agrada, né? Será que lá atrás alguém, quando você era uma criança, você começou a dançar e alguém comentou com você, né? Para, menina, não faz isso. Você tá querendo se aparecer? Será que, sabe? E são coisas que a gente não se lembra. Quando a gente é muito espontânea, muito autêntica, quando a gente tá ali, ó, sendo a gente mesma, ridícula mesmo, palhaça, né? Você vai, muitas vezes lá na sua mente, vai vir, né, aquele comentário de quando você era criança. Garota, você está se aparecendo. Para de fazer isso. Você está se exibindo demais. O que as pessoas vão pensar de você, né? Ou são vários comentáriozinhos que a gente vai tendo quando a gente é criança por causa dessa punição de ser autêntica, sabe? E muitas vezes a gente tem essa disputa. Isso foi proposital, né? Durante o sistema em que e aí, isso é um papo mais profundo ainda, né? Mas lá no patriarcado, quando iniciou, antes do patriarcado, existia o matriarcado, em que as mulheres também lideravam, elas governavam junto com os homens, a base era a criatividade, era a arte, e aí depois vieram os guerrilheiros e para tomar os territórios lá do Ocidente. Começaram, então, lá muito tempo atrás, né? 15 mil anos antes de Jesus, até 5 mil anos antes de Jesus. E até então começou-se o patriarcado, essa disputa pelo poder. Né? As mulheres, aí logo depois a gente falou na história, né? Muitas mulheres foram consideradas hereges, queimadas, bruxas, tudo que era voltado para a cura natural, né, para a arte, para a libertação, foi punido, foi cancelado. Por isso que são as circunstâncias culturais lá de trás. E isso está enraizado na nossa cultura até hoje. Né? Os nossos ancestrais, né? Se a gente for para pensar, são poucas gerações de lá para, né? Parece 2000 anos, mas é pouco. É pouca coisa. E isso foi instaurado na nossa cultura. Então, a gente não se permitiu mais ser livre, autêntica, para a gente ser quem a gente é. É pouquíssimo tempo as mulheres tiveram a liberdade, né, para poder trabalhar, para poder votar, para poder dirigir uma empresa, para criar. Na época lá da avó, a mulher não tinha voz, das minhas avós, não tinha voz, né? Ela tinha que mandar e obedecer primeiro a voz do marido. Então, gente, quando a gente pensa em libertar a nossa voz, libertar o nosso corpo, através de uma dança, através de uma arte, através de brilhar e incentivar outras mulheres, a irmandade, a gente tem muitos aprisionamentos internos ainda, né, que a gente nem toma consciência. Por isso que a gente tem muitas vezes... Então, antes, assim, da gente se julgar, né, porque entender, tomar consciência de onde isso veio. Quem falou para mim que a outra mulher não pode dançar? Ou, né, da onde e por que eu estou julgando, né? Então, é tomar essa consciência, isso é muito importante. Não, e Resgatar. você falando aí, Bom eu já dia. Bom dia, Andréia. Eu já me trouxe uma consciência, entendeu? Quer dizer, eu fui no meu espontâneo, e agora que eu te expliquei, a obra do meu lado, minha casa começar, e eu aqui te explicando e você me dando, eu já entendi qual é o dever de casa que eu preciso fazer. Mas o que que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer igual ela. Eu passei a dançar, E eu Isso. vejo que isso quebra uma certa rigidez, que é do meu perfil. Eu sou uma pessoa muito séria, né, muito centrada. Trouxe mais, sabe, trouxe uma entonação mais alegre, mas eu adorei e eu venho praticando, tá?
Maravilhosa. E Mi, você é muito séria e muitas mulheres aqui são assim também, né? E exatamente por isso que se identificam com você e pela transformação que você está vivenciando. Mas porque você precisou ter esse mecanismo de defesa por causa de traumas lá atrás. Então, a gente compreender isso e ir trabalhando aos pouquinhos, gente, a boa notícia é que isso tudo dá para ser transformado. Eu também era assim, gente, eu era extremamente, ó, sabe? Nossa, agressiva na minha fala, e aquela pessoa dura, né? Com as minhas filhas, com a minha família, desde pequena, precisando, assim, me defender, e disputando poder, aquela coisa. Então, assim, quando a gente vai tomando consciência, a gente vai cada vez mais transbordando e permitindo ser quem a gente é, e não tá nem aí com os nossos defeitos, entendeu? Com a nossa imperfeição, enfim, Ô, Ana, se eu fosse você, abrir esse coração aí, hein? Porque eu senti aí, você ainda fez um comentário, eu falei assim, Ana... E é legal, né, Carol, que foi o que aconteceu comigo ontem, né? A Carol falou assim, falei, contei para ela que eu comecei a fono para falar mais baixo, e aí, gente, a fono me deu própolis, a minha tudo inchou, eu tive vários problemas, tipo, com a minha boca, se vocês veem o vídeo de domingo, a minha boca desse tamanho, daí daqui a pouco ficou aqui, aí ontem parecia que eu tinha levado um soco, daí eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Daí lá vou eu, né? Aí a Carol falou para mim, Michele, não é a fonoaudióloga que vai fazer tu falar mais baixo. E aí, né, ela começou a trazer todos esses, e me desmontou ontem. Então, é, é, é isso, né? Então, muitas coisas que estão ali, é como se tivessem colocado um carimbo na gente, né? isso. E Michele, e uma coisa que eu aprendi com a Carol, tá? Eu era altamente dependente de profissional para tudo. Ah, você precisa melhorar a voz, você vai no fono. Você precisa melhorar isso em você, você vai nesse especialista. Você... Aí ela me deu aquele livro que eu já comentei com vocês, Você Pode Curar a Sua Vida. Gente, nós somos um poço de cura, todas as curas estão Super dentro de nós. recomendo, tá, gente? Comprem esse livro já. Comecem a ler Esse... agora, hoje. Você pode Ó, curar a sua Você pode vida. curar a sua vida. exato, é o Valorize. que tem a capa rosa. Ou tanto Fazer o primeiro do ano que vem, desculpa só, lá do Clube do Livro. eu vou falar para vocês aqui uma situação. Teve uma de nós aqui, que eu atendi no privado, que ela trouxe uma situação que ela estava vivendo, e eu falei, deixa eu ver o que diz aqui no livro, porque aí a gente passa a fazer isso, eu tenho feito isso com frequência. E aí, olha só, uma situação que não tinha nada a ver, o livro estava direcionando que a causa era por uma questão na área da sexualidade dela. Eu falei, olha, eu só vou ler o livro para você e veja se tem alguma coisa a ver, porque eu não sou especialista, só estou aqui te emprestando o meu ouvido, e o que eu mais trabalho com as meninas lá é a parte de metas, né? E aí, quando eu li o livro, assim, abriu um céu para ela. Ela falou, nossa, tem totalmente a ver, eu sou muito frustrada nessa área, e ela contou um pouco como que é a experiência com o marido, que o marido só pensa em trabalho, viaja muito, trabalha demais, que ela fica sozinha, que essa é uma área que ela se sente muito frustrada, e parece que ela trouxe assim, um caminhão de coisas. Então, o que que ela fez? Começou, eu até sugeri para ela, Carol, eu falei para ela, olha, lembra quando você conquistou esse homem? Tenta resgatar o que você fazia que precisa fazer novamente. Então, eu vejo assim, Michele, todas as curas de tudo que a gente precisar está dentro de nós. A gente só precisa saber qual é o norte, né? Acessar isso. A Cíntia Maravilhosa. levantou a mão ali, ela já está com a mão levantada, deixa ela falar. Cíntia, tu quer falar? Eu quero. Bom dia, gente. É uma observação e uma pergunta para a Carol. A observação é quando a Michelle falou sobre a dança, né? É, uma das coisas que eu me programei, mas não consegui colocar em prática, eu estava ensaiando uma dança para me postar no meu último dia do desafio. Mas aí aconteceu muita coisa e o trabalho apertou e eu não consegui, né, gravar o vídeo final para postar, mas ainda vou postar qualquer dia e contar que foi dentro do desafio.
Porque eu acho assim, interessante, eu acho que a dança, ela passa para a gente uma leveza, liberdade, sabe? É uma sensação muito boa dançar. E a pergunta que eu tenho para fazer para a Carol é se, igual você falou sobre as amígdalas, né? Mas, assim, tem algum ponto, no caso, em mim, você acha que já acontece com o ser humano de, como que eu te falo, de se travar ao ponto de não se permitir nem que as amígdalas inflame para reclamar qualquer coisa? Você pergunta. Não, não é as amígdalas, não. Na verdade, é a amígdala, que é uma parte centralzinha do nosso cérebro, né? Que é responsável. É no cérebro. É uma área cerebral chamada amígdala, né? Que fica numa região em que ali fica ali na parte ali, nessa partezinha cerebral, que ela é responsável, é uma parte mais irracional, é responsável por a gente atacar ou fugir, sabe? Na época dos homens das cavernas, né? Quando eles estavam em um perigo, tipo um leão, uma ameaça, um inimigo, então eles ou atacavam ou eles fugiam. Isso é a causa, muitas vezes, do nosso estresse, da gente vivenciar situações em que a gente fica no estado de alerta, aí vem adrenalina, vem cortisol, né? Então, é essa região. Quando a gente está nesse estado de alerta, então ali fica acionado. E aí a gente não fica no estado de presença, né? É o momento em que a gente fica ali na... Eu queria só fazer com vocês antes, gente, daqui a pouco eu abro para perguntas, esse exercício, assim, a gente vai fazer para vocês entenderem, tá? Mas o exercício ele é muito mais profundo. Se a gente, né, a Mi fez ontem, eu fiz com ela, né, Mi? Conta um pouquinho depois como é que foi essa recuperação. Antes de entrar todo mundo, eu estava contando aqui, né, que eu falei para as meninas que eu vou ter que alinhar contigo, eu não posso fazer isso no meio do trabalho, tipo assim, ontem eu, tipo, não consegui fazer mais nada, eu fui dar uma caminhada e eu fui dormir às 7 da noite, né, a minha cabeça ficou explodindo mais ainda, aí eu pedi colo para o Pascal, eu falei, contei para ele, né, a gente fez um exercício, eu preciso de carinho, eu preciso... E aí eu dormi no sofá, meu filho veio me acordar 10 horas da noite, mãe, eu tenho que dormir. Daí eu falei, ai, filho, a mãe vai te botar na cama e tal. Daí o Pascal colocou ele para dormir, eu fui, daí eu dormi até às 5 da manhã, eu tava precisando, assim, sabe? Mas eu falei, né, nunca tinha ido tão fundo, assim, no sentimento, né? Então a Carol foi ali me guiando, né, e mexeu lá, e aí na primeira vez não foi, daí ela falou, vai ter que ir de novo, e eu, não! Mas fomos, e aí foi muito interessante, assim, para mim foi muito novo, né, porque eu nunca tinha feito, e eu recebi uma mensagem, né, eu falei para Carol, eu recebi, gente, quando a gente se abre, os canais vão vendo, os canais vão vindo, a gente só tem que ficar ligada, né, porque as mensagens, elas vão vindo. Apareceu uma pessoa para mim, eu contei para Carol, que veio do nada falar comigo, que estava lá na grande mesa, lá, que nem me conhecia direito, e falou para mim, Michele, o trabalho do Elton é sensacional, mas ele é racional, tu precisa ir lá na profundidade, tu vai ter que ir lá no cerne, tu não vai resolver só com isso aqui. Daí eu falei para Carol, e é esse exatamente que o trabalho da Carol faz. Só que o que eu liguei, né? Quando tu tá aberta, talvez se aquela pessoa não tivesse 2 dias antes falado comigo aquilo e me fizesse pensar tanto, eu não estaria tão aberta para o processo que a Carol ia fazer na quarta-feira. Então, tudo vai andando junto quando a gente se abre, entendeu? Eu já tinha tentado fazer isso muitas vezes e ninguém tinha conseguido fazer o que a Carol fez comigo, mas eu tenho certeza
que eu tô há 2 semanas me preparando para chegar nesse dia com a Carol, porque tem acontecido tanta coisa nas 2 últimas semanas, e daí na segunda-feira essa pessoa me chamou para falar, e eu achei que ia falar de inteligência artificial, e a pessoa entra e começa a me falar que eu tenho que olhar para o meu interior e não sei o que, eu não estava nem esperando, eu chego a sair branca, assim, da call. Uma pessoa do nada que me viu lá. Só tem um nome para isso. Hã? Só tem um nome para isso. Tá naquele livro O Caminho do Artista, que eu já recomendei também, que é o que? A gente fala de sincronicidades. As sincronicidades é quando a gente fala assim, nossa, mas quantas coincidências, quanta coisa acontecendo a favor. Qual que é o nome de sincronicidade? É a espiritualidade, gente, ela agindo aqui, ó, ao seu favor. Né? É assim, por mais, Mi, que a gente pensa assim, ah, não, mas eu preciso de provas, né? Eu preciso de ciência por trás disso. Quanta coisa, assim, a ciência não consegue nem explicar hoje, Sim. né? Falaram pra gente que a molécula de água tem H2O, são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sabia que nunca foi provado isso? Mas todo mundo acredita. Tem muitas coisas que nunca foram provadas e todo mundo acredita. Então, assim, tem fenômenos que acontecem. A espiritualidade está aí. E quando você está aberta, quando seu canal está aberto, quando você está buscando, você está com sede disso, e dessa cura, as coisas vão acontecendo, vai fluindo, as sincronicidades vão acontecendo, gente. É só você se abrir. Lembra que eu falei? O universo me mostra. Universo, eu tô aqui, ó. Se abre para o universo, pede, e fala, me cura. Né? E todos os dias profetiza o que você quer. As coisas vão acontecendo. Isso é a cocriação, é a manifestação. Mas foi muito lindo mesmo o processo da Mia, ela se entregou. Quando a gente se entrega assim, gente, a cura acontece. E o que que é? Então, é só para vocês entenderem, né? Existe uma técnica chamada Reiki, uma técnica que eu desenvolvi junto com milhares de experiências, anos de experiências e conhecimentos que eu já obtive, e praticamente 20 mil horas aí de trabalho, de atendimento, de treinamentos, chamada Reiki, que é o quê? Reinterpretação da memória emocional. Então, a gente vai lá na memória, a gente reinterpreta, a gente se relaciona com essa versão nossa que está ferida, a gente reinterpreta essa memória. E, gente, é impressionante, né? As meninas, as minhas alunas, eu tenho feito isso na minha vida diariamente. E é impressionante como os caminhos se abrem. Porque você não consegue atingir o seu desejo hoje. Você só não consegue por causa dos obstáculos internos. Só isso. Você não consegue por causa desses obstáculos internos, por você não acreditar, por colocar muitos empecilhos na frente. E esses empecilhos vêm de pensamentos que vêm das memórias. Se você liberta as memórias, gente, acabou. Prosperidade vem, tudo, porque tá tudo aqui, ó, já pronto para você. Faz sentido? Então, vou dar um gostinho para vocês, tá? De como é que é. E aí, quem quiser pode vir, me procura no particular, a gente pode estar conversando, né? Tem também a gente vai fazer um módulo também, né, meninas? E a gente vai, as meninas depois a gente vai organizar com elas como é que vai ser, né? Que eu vou estar aqui com vocês também nos cursos, né? Mas vamos lá. Primeira coisa é vocês entenderem. Vou pegar uma pessoa aqui. Quem gostaria de se voluntariar para a gente fazer rapidamente aqui? Ali, ó, alguém levantou a mão ali. Vamos ver a primeira que eu vejo aqui na ordem. Foi a Natália Alves. Tá ali na câmera, ó. Natália, liga o áudio aí para a gente ouvir. Ah, Natália. Aí, Natália. Tá me ouvindo bem? Sim? Ah, então vamos lá. Então, gente, eu vou fazendo com a Natália e a gente vai, assim, não vai se aprofundar muito, tá, Nath? Tá. Pode chamar de Nath? Pode? E a gente, assim, porque assim, a gente não vai ter tempo para isso. Normalmente, a gente leva o quê? 1h30, né, Mi? A gente levou. Sim, Mas, sim. mas a gente vai trazer, assim, a base, né, do que você pode fazer,
e que vocês podem fazer para vocês entenderem como que é essa relação, esse relacionamento com essa memória, tá? Então, Nath, traz para mim, assim, qual que é o seu desejo verdadeiro? O que que você gostaria de fazer, mas que você sente que não está conseguindo, que tem um obstáculo ali? Eu estou focada em realmente fazer mais dinheiro. E Aham. eu estou travando muito. No exercício que você colocou na terça-feira, você, né, a mamãe, como é que eu me vejo, né? Ter abundância espiritual, financeira, amorosa. E a minha mãe sempre foi só trabalhar, o esforço, nada vir. Aham. Tá. A gente pode ir um pouquinho mais? Quanto tempo que a gente pode ir? Uns 10, 15 minutinhos? Pode ser? Tá. Então, a mamãe era o que para você, Nath? Trabalhadoras. Trabalhadora. Muito trabalhadoras, só que só para pagar ali a conta e botar comida na mesa. Tá. Era a forma da sua criança enxergar a sua mãe. E o Sim. pai? Eu não tenho pai, né? Eu perguntei a você, filha de mãe solteira. Tá, filha de mãe solteira. O que é a vida para você? Para mim, hoje, a vida é ser abundante, tanto espiritualmente como financeiramente, né? Então, ser abundância mesmo. Abundância. Uhum. E aí, o seu desejo hoje é ganhar mais dinheiro, né? Sim. Fazer mais dinheiro, tá. Uhum. E hoje, Nath, o que mais, assim, você percebe que está te incomodando, que está te travando de obter esse desejo? Eu não sei, porque assim, eu sou extremamente realizadora, uma pessoa realizadora mesmo. O que botar na minha mão eu faço, mas eu não sei, o resultado não está vindo. Eu me dedico às horas. Uma coisa que eu percebi, lendo aquele livro Uma Mente Milionária, foi dos banhos de linguagem que foi feito, né? Na volta a gente compra. E a minha mãe falava muito: a minha herança para você é o estudo, então eu adoro estudar. A minha herança foi o estudo por muito tempo, né? Uhum. No entanto que a minha herança, eu fui a primeira pessoa da minha família inteira, entre gerações, a ter um diploma. Então, Sim. a minha mãe conseguiu fazer com que eu absorvesse essa herança do estudo, e eu gosto de estudar. Uhum. Mas eu não quero herança do estudo, eu quero herança de dinheiro. Eu quero herança de prosperidade. Uhum. O que essa criança... Você tem irmãos também? Sim, eu sou a primogênita, a mais velha de 4 irmãos. Tá. Aí, assim, né? Tipo, a gente teria que entrar um pouquinho na história e tal. Mas, assim, lembrando lá da sua história, o que você percebe, Nath, assim, que a sua criança fazia para existir e ser amada por essa mãe, que só trabalhava, né? Que só pagava as contas, não tinha um pai para ajudar, né? E estava com 5 filhos. 4. Ah, são 4. Eu tinha que ser perfeita em tudo, né? Por eu ser a mais velha, então toda a responsabilidade era minha. Então eu fui adulta em miniatura. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava cuidando dos meus irmãos. Então tudo, a minha mãe quando chegava em casa, ela queria que eu tivesse dado conta de estudar, cuidar de 4 meninos, de arrumar da casa, ter feito todas as atividades dentro de uma casa. Uhum. Então, tudo tinha que realmente ser perfeito, tinha que ser muito submissa, porque eu aprendi que criança tem que obedecer aos mais velhos, que não podia se posicionar, que não podia falar mais alto com o pai, com a mãe, enfim, né? Olha só. E ser estudiosa. Então, eu estudo muito, parece que a prática está acontecendo. Uhum. E aí você provavelmente se deu bem nos estudos, né? Sim, Uhum. Hoje você faz o quê? sou psicóloga. Ai, ótimo. Então, olha só que interessante, né? Para existir e ser amada, eu preciso ser perfeita. Sim. Então, a Nath, pequenininha, ela precisava estudar, cuidar de casa. Eu achei muito interessante essa frase, adulta miniatura, que você colocou, né? Sim. Então, ela precisava de estudar, cuidar dos meninos, cuidar de casa, ser submissa. Essa criança, ela precisava brincar, ela precisava ser amada, ela precisava ser cuidada, né? Mas, para ser amada pela mamãe,
ela tinha que estudar, ela tinha que ter boas notas, ela tinha que trabalhar. Olha só. Então, para existir ser amada, eu reprimo os meus desejos, certo? E aí é todo né, um trabalho que tem que ser feito e entender, assim, a relação disso com o dinheiro, né? Se a mamãe só trabalhava, então trabalho significa o quê? Se trabalho para mim reprimir os meus desejos, porque eu tenho que cuidar de casa, trabalhar, né? Quando os meninos, trabalho é igual ao quê? Se fosse sem resultado. Trabalho é igual muito esforço. E aí, e resultado. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que reprimir mais ainda os meus desejos. Então, dinheiro é o quê? Para mim, Carol, realmente, o dinheiro é uma forma de conseguir aquilo que eu quero. E houve um determinado tempo na minha vida que eu consegui muito dinheiro. Eu estava ganhando aí em torno de 25 mil de salário. E Aham. quando eu ganhei dinheiro, eu fui traída pelo meu ex-marido. É. Olha só, e na hora que você estava, né, super expansiva no dinheiro, aconteceu alguma autossabotagem ali da vida, né? Aí você depois voltou para. Voltei e não consigo mais fazer o dinheiro que eu fazia. Uhum. É, então, é toda uma consciência, assim, o que é trabalho, o que é dinheiro. E aí, o que a gente faz? Eu estou me aprofundando um pouquinho mais, gente, mas o que é importante nesse momento, né? Primeiro, é tomar consciência. Qual é o meu desejo verdadeiro? Depois, o que está me travando de atingir esse desejo verdadeiro? E qual a relação disso, né? O que está me travando, assim, quais são as autossabotagens? Como eu me saboto para atingir isso, né? Se eu ganhar muito dinheiro, se eu conquistar isso, eu vou ser traída, eu vou reprimir os meus desejos, eu não vou ter liberdade de tempo para fazer o que eu sou. Então, pode ter muitas questões ali dentro, né, Nath? Teria que investigar um pouco mais. Mas é tudo assim, do inconsciente que traz essa autossabotagem. E aí, o que a gente precisa? Principalmente, né? Para existir ser amada, o que essa criança precisava de fazer? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Só que só que hoje, vamos pensar aqui. Se eu vou te falar para você falar uma frase, tá? E aí você vai falar o que você sente falando isso. Eu não quero ganhar mais dinheiro. Pode repetir, eu não quero ganhar mais dinheiro. O Eu não quero mais ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro. que você sente? Eu não sei, sabe a sensação de uma pessoa que está passando por um processo que usa droga e está parando, né? Hum? Parece que está expelindo de mim, assim, Uhum. isso. Aham. Quando você fala, eu não quero ganhar mais dinheiro, é como se você estivesse se libertando da droga? Não, não é se libertando da droga. Se libertando Não seja abstinência, né? Então, assim, a sensação é como se estivesse tirando de mim. Entendi, é isso mesmo, é a sensação. É muito doido isso, gente, é uma sensação de alívio. Porque o que acontece? A sua adulta, ela sabe fazer dinheiro. Ela já fez, ela é muito, muito focada, determinada, ela consegue, ela tem os planos, ela tá correndo atrás, mas a sua criança, a sua versão ferida, ela não quer. Faz sentido, Nath? Ela não quer. Por quê? Porque ela tá muito ferida. Ela, naquele momento, ela não expressou tudo que ela precisava expressar. Ela reprimiu tanta coisa que hoje, se você forçar ela mais ainda a ser como a mãe, repetir o padrão da mãe, ela vai dizer: não quero, não quero. Eu quero primeiro libertar o que eu estou sentindo. Faz sentido?
Então, quando a gente fala não quero, não é que você não quer, claro que você quer. E que você vai ter, você vai conseguir. Mas você primeiro precisa curar o que está ferido. Se você não curar o que está ferido, você ir lá atrás, nessa ferida, conversar com ela, compreender o que aconteceu, acolher, se autoacolher. Você vai continuar focando em fazer dinheiro de uma forma masculina e não pela essência feminina. De uma forma automática, de uma forma com base no sacrifício, sabe? Naquela luta, naquela exigência, naquela cobrança, no excesso de controle. Vai, não para não, não para não. Ó, você tá lerda demais, você tá... E aí, sabe? Então, é um caminho, vai por um caminho que é um caminho que o seu corpo não admite, não, ele não aceita mais. Então, você vai se sabotar para conquistar. Eu tive, no início do ano, mais ou menos em março, Carol, uma conversa com a minha mãe, né? Justamente sobre isso. Muitos anos de terapia, por eu não conhecer meu pai, eu ia sempre em minha terapeuta, você precisa saber o outro lado da história, também a outra história sua, né? Também faz parte dela. E a minha mãe sempre foi muito resistente. E com muita dificuldade, eu tive, para poder ter essa conversa difícil com a minha mãe, eu escrevi várias vezes o que eu queria falar, as percepções que eu tinha, li e reli isso para o meu marido várias vezes, para ele poder, para eu conseguir sentir que a adulta estava indo, mas eu sei que era criança tendo aquela conversa com a minha mãe. E eu falei com a minha mãe muitas coisas sobre isso, né, sobre o fato de eu ter sido essa criança em miniatura, realmente eu não brinquei, eu não aproveitei, me senti muito desprotegida, porque não conheci meu pai, porém, o homem que ela colocou em casa, que foi pai dos meus outros 3 irmãos, né, foi um abusador, um alcoólatra, enfim, e coisas que não vale a pena trazer. Sim. Até porque é até bom, Miss, a gente, nessa parte, a gente até, se você puder parar a gravação, sabe? Não sei se é interessante a gente expor. Então, assim, a gente... Vou parar a gravação, então, tá? Outras pessoas podem também estar sentindo, tá, gente? Porque isso aqui é um campo coletivo, é um campo de energia. Então, a cura não é só para a Natália, é para todos os outros também. Vocês vão se vendo, se percebendo, e vocês vão, automaticamente, vocês vão fazendo com vocês também, por isso que é muito forte o processo do grupo, tá? Então, primeira coisa é a gente acionar, como a gente acionou, qual é o pensamento que vem? Qual é a memória que vem? Então, a Nath trouxe uma memória lá de trás, né, de uma festinha de aniversário, em que, naquele momento, aconteceu um mal-entendido ali, né, mas que ficou, né, um trauma forte ali, né, uma memória forte. E aí, qual seria o processo agora, Nath? Seria você conversar com essa versão ferida sua, com a sua versão de adulta. Então, a adulta, agora, que vai proteger a criança, a Nath de 9 aninhos, né? Então, assim, a gente pode colocar uma música de fundo, na hora que vocês forem fazer, né? Vocês podem colocar uma música de fundo, algo que vai trazer suavidade. O processo de cura não precisa ser doloroso, né? Às vezes a gente fica assim, não quero mexer, não quero entrar nessa lama. Não é necessariamente doloroso. Se você faz com muito alto amor, muito autocompaixão, é lindo. É como você conversar com um filhinho seu, que está passando por uma dificuldade na escola, uma questão, e você trazer com muita amorosidade para ele um outro ponto de vista, né? Então, eu vou te pedir para você fechar os olhos. E aí, todas as outras, gente, se vocês quiserem, vão fazendo o exercício junto e jogando muita luz para a Nath. Respira fundo. Solta. Invoca apoio espiritual, se você tiver aí, o que você acredita, a sua forma de acreditar na espiritualidade, seus guias espirituais. Invoca a luz, coloca as mãos no coração. E você vai primeiro expressar, né? O que você sentiu, né? Você já trouxe agora um pouquinho, mas expressa assim, eu senti. Você vai expressar para a sua versão do futuro, né? Eu me senti injustiçada. Pode falar, eu posso te ajudar, tá, Nath? Eu me senti injustiçada. Eu me senti injustiçada.
Eu me senti que não fui amada, que eu não fui protegida, Foi protegida, que eu não fui cuidada, foi cuidar, foi invalidada, fui negligenciada. foi negligenciada. E deixa liberar, tá? Deixa liberar. Libera bastante choro. Nesse momento tem que liberar mesmo, gente, porque é tudo que você reprimiu por anos e anos e anos. O que mais você sentiu? E as outras vão trazendo também. O que vocês podem ter sentido? Né? Eu senti que eu não fui vista, que eu não fui acolhida. Eu fui comparada, Uhum, isso, eu fui trocada. isso. Respira fundo. Depois você pode fazer esse processo de novo, tá? Com essa mesma memória ou com outras memórias também. E agora, eu vou te pedir uma mão no útero e a outra no coração, para você invocar seus guias, apoio espiritual. Você vai trazer a Natália grande, sentindo ela ali junto com você, sentindo ali, ó, te dando as mãos na sua frente, né? E a Natália grande, a Natália adulta, vai acolher essa versão ferida. A Natália do futuro, né? Você hoje vai acolher a versão ferida com palavras e toque amoroso e trazer nessa versão, com muito amor, uma conversa. Você vai conversar, um bate-papo. E aí eu vou falando e você repete, tá, Nath? Tá. Oi, Natália, pequenininha. Eu, Natália, pequenininha, Eu vim aqui do futuro para dizer para você eu vim aqui do futuro para dizer para você que eu estou muito orgulhosa de você. que eu estou muito orgulhosa de você. Você conseguiu finalmente expressar tudo o que você sente. Você conseguiu finalmente expressar tudo o que você sente. Muito bem, parabéns. Muito bem, parabéns. E você sobreviveu a essa dor, Natália. Você sobreviveu a essa dor, Natália. Sobreviveu. Você é muito corajosa hoje. Você conseguiu conquistar muitas coisas, Você, apesar do você momento. é muito corajosa hoje. Você conseguiu conquistar muitas outras coisas. Isso não define o seu valor. Essa memória não te define. Isso não define o seu valor. Essa memória não te define. E quem te feriu, a mamãe, ela só fez assim, só fez isso E a sua mãe que te feriu, a sua mãe que fez isso, porque ela também passou por experiências parecidas e ela não sabia como agir diferente. porque ela passou por experiências parecidas e não sabia agir diferente. E se ela também te rotulou, é porque ela também recebeu rótulos. Se ela também te rotulou, é porque ela também te recebeu rótulos. Mas isso te ajudou a construir seus valores, seu propósito de vida, quem você é hoje. Mas isso conseguiu definir quem é o seu propósito e quem é você hoje. Isso. Perdoe a alma da mamãe que te feriu. Perdoe a alma da mamãe que te feriu. Perdoe a si mesma por reprimir tanto tempo tudo isso que você sentiu. Perdoe a si mesmo que você reprimiu, que você sentiu por muito tempo. Isso. Agora sente esse perdão, abraça a si mesma, se acolhe e diz para si mesma: você nunca esteve sozinha, Você nunca esteve sozinha. sempre esteve sob o amparo e proteção de Deus. Sempre estive sob a proteção de Deus. Você é amada, segura e livre para você ser quem você é. Sou amada, segura e livre para ser quem eu quero ser. Isso. E agora você vai criar um novo compromisso, uma promessa para sua criança, para essa nova versão sua. Uma nova forma de existir. Eu vou criar uma nova versão para mim. Agora respira fundo e traz agora, Nath, o que você qual uma nova forma de pensar e acreditar? O que você traz hoje de compromisso para essa sua criança, querida? Que eu devo iniciar. Por mais que não esteja perfeito, eu tenho que continuar. Uhum. Uhum. Não precisa trazer para ela, você não precisa ser perfeito.
Só continuar. E aí, nessa hora, gente, você trazer para essa criança, o que essa criança mais precisava? Ela precisava entender que ela podia fazer imperfeito, que ela podia derrubar um bolo se fosse, que ela podia ficar sem cuidar dos irmãos, sem trabalhar, num dia que ela estivesse mais cansada, ou só brincar, né? Que ela ainda ia ser amada. Então, é você hoje se maternar, se automaternar, e acolher essa criança. Na hora que você tiver uma exigência muito grande, que vem lá da mãe, né? Você tem que trabalhar foco, dinheiro, vamos lá, vamos fazer acontecer e tal, não pode desviar, não pode ser imperfeito, não pode errar. É você se autoacolher. Epa, não, deixa a minha criança ser quem ela é. Tá tudo bem errar, tá tudo bem não fazer perfeito agora, eu só vou continuar. Faz sentido, Nath? Sim. E agora eu vou te pedir para você integrar essa nova versão sua, né? Agora se visualiza nessa nova versão, né? Imagina você realizando a sua vida, as suas ações, a sua rotina no dia a dia. Fecha os olhos, visualiza você realizando a sua vida com essa nova versão, com essa nova forma de acreditar. De um outro jeito, de uma forma mais leve, de uma forma mais autêntica, espontânea, suave. Se permita ser quem você é, com a sua essência feminina, alinhada com seus objetivos, com as suas metas, mas podendo ser você. E se visualiza nessa versão, sinta esse campo, sinta a emoção desejada no seu corpo que você quer sentir. Ao invés de fazer para você ser amada, fazer porque você sente prazer, porque você pode desfrutar disso. Isso, visualiza, respira. Sente essa confiança, esse prazer, essa alegria de ser você mesma. Visualiza uma luz dourada, assim, te envolvendo, selando o seu campo e afirma para si mesma agora junto comigo: eu libero com amor o que me fez sofrer. Eu me libero com amor que me fez sofrer. Eu sou grata por isso ter me trazido um grande aprendizado. Eu sou grata por isso ter me trazido um grande aprendizado. Eu estou segura, eu estou inteira. Eu estou segura, eu estou inteira. Isso. Respira fundo e se solta. Essa é a técnica Reiki, que é uma ponte. A gente fez uma amostra, né, uma parte da técnica, que é uma ponte entre a dor e a potência feminina. Né? E ela é um reencontro com a sua verdade mais autêntica. Como é que você está se sentindo, Nath? Bem aliviada. Quando eu trouxe essa percepção, essa memória do aniversário, eu não tinha linkado com o cliente. Uhum. A entrega com o cliente posso fazer hoje. Porque agora você permitiu o organismo trazer, o seu cérebro, né? Sua mente trazer. Porque quando eu fui fazer a entrega para o cliente, eu fui punida. Uhum. Uhum. É um mecanismo de defesa, lembra? Qualquer situação que remete lá à criança, né? Opa, você não pode errar. Opa, ó, você tem que fazer certo, senão você vai levar uma surra. Então, o mecanismo de defesa é acionado na mesma hora. E aí, ou você trava, ou você esquiva, ou você... E em contrapartida, não se comemora uma conquista, né? Que ali era para comemorar um novo ciclo de vida, e não estava comemorando. Uhum, uhum, Ciclo de vida, não conquistas. uhum. Muito bom. Agora eu vou te pedir para você escrever, tá? No caderno. Depois que a gente finalizar aqui, escreve umas 3 páginas, assim, sabe? Para você integrar mais ainda no seu corpo, para você integrar mais ainda na sua consciência. E essa semana fica mais introspectiva, fica mais com você, vai refletindo, se vier outras memórias traz também, sabe? Vai trabalhando isso. É bom que você já é psicóloga, então, né? Você já vai também trazendo esse autoacolhimento que você faz, né, provavelmente com seus clientes também. Então, já vai
nesse processo, assim, sabe? De autocura, de muito alto amor. Muito alto amor. E sempre lembrando desse compromisso com sua criança. E vocês, mesma coisa, meninas. É isso, meninas. Ó, a gente ultrapassou bem o nosso tempo, né, hoje. Gratidão por vocês estarem até aqui. As dúvidas que vocês tiverem, se quiser pode perguntar lá no grupo, a mim pode reunir, eu posso depois estar respondendo também. Se vocês quiserem falar alguma coisa, abrir para alguma coisa, agora se a gente tiver tempo ainda, né, eu vou ter que sair só daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir o que cada uma sentiu, de repente uma palavra. A Quer Ana, falar, Ana? ali, a Ana tá com a mão levantada. Eu não vou me aprofundar aqui, não, eu só vou colocar meu protesto, porque você falou no meio do dia. A gente não está no meio do dia, a gente está no começo do dia. Então, já era desde agora. Eu estou virada do avesso aqui, mas com muita gratidão. Eu já te mandei um oi no ar, Carol, só para não perder, mas eu vou fazer esse processo de escrever. Eu já tinha feito isso uma vez. Eu tinha escrito uma carta para minha criança. Eu li essa carta, gravei o áudio e eu ouço esse áudio dessa conversa com a minha criança, só que agora você foi num lugar, meu Deus do céu, eu não consigo nem respirar. Às vezes é um pouquinho doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador, né, Ana? Sim. Porque você, né, autoconhecimento libera muito, né? E a gente liberar as memórias emocionais é mudança de vida, gente. É incrível, assim, eu falo da minha experiência pessoal. Gente, é impressionante como que, assim, tudo mudou. Prosperidade, liberdade de tempo, juro para vocês, assim, é uma coisa louca. Eu não estou trabalhando muito mais e não estou, assim, faturando muito mais, mas eu estou tendo muito mais prosperidade. Sabe, em tudo, assim, é lindo, Às assim. vezes a gente, né, Carol, eu acho que tem muitos momentos da vida, a gente liga muito prosperidade a dinheiro, e não necessariamente em alguns momentos da Mas o vida. dinheiro surge também, Sim, surge, é que eu tô falando assim, que a gente pensa de em várias milhões, formas. né? Quando Mas você olha a vida, É a abundância. É a abundância. tempo com as tuas Mas em crianças, todas as entendeu? É muito qual que é prosperidade para mim nesse momento, né? Então, às vezes a gente fica assim, eu relacionava muito, né, prosperidade com só dinheiro, milhões, milhões. Eu quero o que a vida tem de bom para me dar, com toda certeza. Mas em alguns momentos, como foi ano passado para mim, prosperidade para mim era dar atenção para o meu filho, que ele estava precisando de anos, entendeu? Então, vai ter o resultado que você precisa. exato, é o resultado. Ter o resultado que você precisa, né? Não é o que você pede, é o que você necessita. Então, o que você necessita, porque às vezes assim, eu quero muito dinheiro, eu quero trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Às vezes não é isso que você precisa. Não é isso que você não é o que você pede, mas não é o que você necessita no momento. Eu necessito agora, por exemplo, a Nath, o que ela necessitava nesse momento? Se conectar com essa dor. Ela precisava se conectar com esse processo. Por quê? Porque o organismo, o corpo dela não queria mais trabalhar daquele jeito. Então, você poderia, Nath, ganhar rios de dinheiro, continuar ganhando, mas naquele formato, no seu inconsciente, agora está mais. Isso não era mais permitido naquele formato. Agora, no novo formato, de uma forma deliberada, de uma forma que é por um motivo diferente. Não é pelo motivo de eu tenho que performar, porque é por isso que eu vou ter valor. É por isso que as pessoas vão me reconhecer. Não é por esse motivo mais. Esse é o motivo do masculino tóxico. Entendeu? Agora mas vai vir como uma consequência. Porque eu nasci abundante. Eu já nasci com essa abundância, porque o universo, ele quer me prover isso, ele quer prover para todos nós. E porque eu confio, eu faço a minha parte, eu coloco o pé, Deus coloca o chão. Eu confio, e as coisas vão acontecer.
É uma confiança. Você vai pelo caminho da confiança e não do controle. Esse é o feminino autêntico. Carol, não sei se eu estou certa ou errada, mas eu tenho um combinado comigo que é assim, quando eu era criança, eu vivia a vida que eu recebia, né? Depois que eu me tornei adulta, eu tenho o meu compromisso comigo mesma de ser a pessoa que eu entendo que eu preciso ser. Uhum. E dentro desse combinado é como se eu tivesse duas versões. E aí aquilo que eu estou sentindo, sofrendo, acessando, que é da Michelle infantil, da minha criança, né? Eu vou lá, eu reconheço, eu falo igual agora, as duas se encontraram, foi lindo, tá? Nossa, foi muito presente, assim, sabe? Parecia que eu sentia até a energia da presença. Que lindo. Mas era daquela Michelle. A Michelle adulta, aí o que que eu faço? Eu busco me amar. Uhum. Eu busco saber o seguinte, que eu tenho aqui a oportunidade de escrever a história que eu quero para mim. Uhum. Então, como se eu vivesse essas duas versões dentro de mim, aquilo que me construíram e aquilo que eu me permito construir. Então, eu tenho muito compromisso comigo mesmo, muito cuidadinhos comigo mesmo. Hoje mais do que nunca nessa fase que eu vivo, eu vejo as pessoas que podem vir acessar o meu interior, sabe? Que Aham. podem acessar a minha casa, que Uhum. podem acessar a minha história, o que Sim. que elas estão trazendo para isso. E quando eu olho cada vez mais, às vezes eu via assim, eu me abraçava, era um monte de coisas caindo assim para fora, de tanta coisa que eu abraçava, da Michelle Maravilha, sabe? Que queria dar conta, porque justamente eu estava muito focada nos números, mas a Michelle que eu agora, nessa etapa, vou entrar para 2026, é uma Michelle que fez para 2026, gente. Eu nunca entrei num ano tão consciente da minha vida, assim, um ano, quanto eu vou entrar agora. Maravilhoso. Então, exato, é uma Michelle que quando abraça, sente que está cabendo tudo organizadinho aqui dentro, sabe? Uhum. E o engraçado, o interessante, é que esse abraçar ele não está como antes, que eu sempre bati metas na vida, Uhum. mas a preço de pressão, eu sempre corri atrás, eu fazia o que precisava para alcançar o que eu determinei, não Aham. abria mão. E agora, não é que eu estou diminuindo os números, eles permanecem os mesmos. Eu estou focando muito naquela lei de Pareto, sabe? Uhum. É o que eu preciso fazer com foco, com qualidade. Que é o pouco que se transforma no Isso. muito. E é isso que você tem que ensinar para as meninas também, Mi. Né? É o essencialismo. Perfeito. Aquele livro Que é que muito bom, o ter, essencialismo, né? 20% que vai me trazer 80% de resultado. Né? Então, é você focar nisso mesmo. Perfeito. Maravilhoso. Meninas, para finalizar, Nath e meninas, Oi. a gente pode fazer o quê? Vou dar uma sugestão aqui, tá? Da gente levantar, levanta aí todo mundo, e vamos chacoalhar o corpo um pouquinho. Ai, né? Imagina que tem uma musiquinha aí, e aí vamos chacoalhar um pouquinho o corpo, dar uma esticada, uma espreguiçada. Hoje o dia vai ser incrível, já declara isso para o universo. Hoje vai ser um dia incrível, vai ser maravilhoso. Mexe o quadril é muito potente. Mexe, dá uma rebolada, mexe o corpo, dá uma alongada, uma espreguiçada, né? Já dá um giro assim, ó, 360 graus. Né? Isso a gente faz muito lá nos nossos retiros também, porque quando a gente integra, a gente cura a mente, a gente precisa imediatamente integrar isso no corpo. Tá? O nosso corpo ele tem memórias, né? O nosso quadril tem muita memória. Então, ó, dança mesmo, né? Joga o quadril, estica e então toda vez que vocês fizerem, olha só, já muda a frequência lá, todo mundo rindo, a Ana lá. Isso, muito bem. Muito bem. E eu quero agradecer por vocês estarem até aqui, pela entrega de cada uma. Agradeço muito esse espaço das meninas. Eu estou muito feliz, assim, vocês são maravilhosas.
O trabalho que vocês estão fazendo é lindo, lindo. Foi um grande prazer estar com vocês. Sintam-se à vontade, né, para também conversar comigo, quem quiser. A gente vai estar juntas. Eu quero acompanhar vocês também. Olha, se eu pudesse dar um presente para Faz a- cada, eu daria a Carol de Natal para cada uma. Oba! Mas olha, eu vou falar... Recebo! Recebo! Oi? Recebo. Mas olha, eu vou falar, gente, você que quiser viver isso mais profundamente, entender que isso pode ser uma mudança de vida, que você, né? A Carol, ela faz esse retiro de um final de semana aqui no nosso estado, né, Carol? Fala pra gente, cara. A gente faz um retiro, gente, delicioso, maravilhoso, na natureza, com a cachoeira, com natureza, assim, e a gente faz energia da Kundalini, a gente aciona a energia da Kundalini, vários tipos de meditações, várias rodas de cura, processos muito profundos, em que a gente trabalha esse feminino mais autêntico, essa cura desse feminino. É um processo lindo, 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 são poucas mulheres, e as meninas vão estar lá, né, no próximo. Espero que vocês estejam também, se vocês estiverem. Eu estava pensando aqui da gente combinar de fazer uma turma aqui do É Com Elas, a gente vai conversando, entendeu? Que com antecedência dá para as meninas comprarem passagem, se organizarem. Eu também, né? Precisa ser com bastante antecedência e tal. Mas. Maio, né, Mi? Hã? A Valquíria perguntou quando. Acho que vai ser em maio, né? Não, eu tenho marcado ido para o Brasil em março, né? Eu tenho marcado ido em março, né? Então, a gente vai conversando. Eu vou passar, eu já estou fazendo todas as minhas datas do Brasil ano que vem, e daí a gente pode ver aí de tentar fazer uma turma do É Com Elas, né? Para fazer um retiro com a mulherada do É Com Elas. Isso. Então, vai ter o retiro da mulherada do É Com Elas, e tem os outros retiros também, né, que a gente faz durante o ano, mas a gente quer fazer uma turma só com vocês, seria maravilhoso, seria incrível. E, gente, é muito libertador, muito transformador. Vocês podem ir lá no meu Insta, eu tenho que postar mais coisas, mas tem alguns depoimentos lá, se vocês quiserem ver também. É Carol_Perim. Eu vou colocar ali no grupo. A Carol tá lá no grupo, tá, gente? Dos 66 dias. 66 dias, não, agora eu tenho que me acostumar, né? Que é o nosso clube de alta performance. Ela tá lá. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o encontro, depois eu vou colocar um resumo. A minha sugestão é ali no grupo de alta performance a gente deixar os check-ins lá para outro grupo, que acaba ficando muita coisa, e usar esse grupo para a gente falar desses assuntos já de alta performance, né? Porque os check-ins deixa lá no outro grupo, e aqui a gente vai falar sobre as metas, sobre esse novo desenvolvimento que a gente está trabalhando, tudo. Então, essa é a ideia ali daquele grupo. Carol, você pode, como você está no grupo, você pode me passar no particular valores e datas aproximadas do encontro? Pode me mandar uma mensagem? Tá. No meu celular? Pode mandar. Tá. Ana, você vai falar? Eu tenho que fazer uma data para fazermos juntas. Não, era essa dúvida sobre legal. Seria muito então, legal pessoal, a gente conseguisse fazer o retiro juntas, né? Eu acho que também conecta, Sim. fecha tudo isso que a gente passou juntas, né? ia ser um sonho a gente se reunir, quem sabe em março aí, a vinda da Michelle, a gente consegue, né? Exato. Mas olha só, o que acontece? Assim, quando eu pergunto valores, por quê? Final de ano, geralmente, eu trabalho mais, para eu me organizar. Então, assim, a data vocês veem. Só não pode ser iniciozinho de março, que a minha neta está nascendo e eu quero estar presente. Tá. Só. Mas aí, qualquer data mais para frente, assim, é um final E de só não semana. pode ser no meu aniversário, gente, 15 de março. Porque eu vou Não, vamos ver final de março, então. Vamos ver final de março. Então. Vê na terceira semana que é melhor, é mais vazia. Olha só, vamos fazer o seguinte. Pega uma entrada já de quem está a fim de fazer, que é a mim, então organiza aí. Já pega uma entrada, porque a gente tem limite de vaga, né? Não pode ser muitas mulheres, porque infelizmente a gente tem um espaço limitado. E também para a gente fazer com profundidade. Ali a gente faz um trabalho bem intenso com cada uma. É de 10 a 15 no máximo, né, Carol?
Pode chegar talvez assim a um pouquinho mais, mas a gente vai pensar, se tiver demanda, né? Mas aí me faz já uma lista de quem tem interesse, né? Das meninas que estão interessadas. Aí a gente já fecha já pega uma entrada do valor para você garantir a vaga delas. E aí a gente já define a data, né? Porque eu já fecho o local certinho lá, né? Com a pousada, porque a Mi queria fazer esse retiro já no final de março. Então a gente já define lá com a pousada certinho, e aí a gente passa para vocês depois a data certa, mas a gente já pode ter essa listagem de quem quer fazer, e já pode ter a entrada, né? Confirmando quem vai fazer. Beleza, Perfeito. eu Porque vou às vezes, organizando com a Carol. tá, é porque às vezes, gente, um final de semana como esse, a gente elimina aí meses e meses, Às né? vezes, não, elimina. Elimina Exato, não, tá vendo? na verdade, cura. É uma cura muito profunda, gente. E você, Natália, como já é da área, eu acho que para você fazer algo como isso ia ser, né, complementar ainda mais. Você que é estudiosa, você que gosta, se identifica dessa área. Inclusive, as meninas que estiverem interessadas depois, que quiserem levar para a sua cidade, a gente tem também um programa que a gente faz isso, né? Você leva, aí assim, eu dou a gente faz uma parceria, né? E eu também ensino um pouco, assim, a você a facilitar junto comigo depois, entendeu? Quero fazer aqui no exterior. Aí você pode ter uma participação no retiro, que aí a gente facilita junto na sua cidade, entendeu? Eu quero fazer aqui com as mulheres do exterior. Eu exijo, Carol, Vamos vem para fazer a Carol para a Europa, Pri. Vamos fazer, Eu fazer exijo uma pelo com ela menos, aqui na Europa. se você tiver 10 pessoas... Aí, ó, já vamos dá para a Europa pra todo fazer, mundo entendeu? em março, ao invés de fazer aqui. Carol, tem um grupo de 10 pessoas, aí a gente já faz na sua cidade. A gente já organiza. Perfeito, Faz uma menina. parceria. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero só fazer nessa finalização, dar um aviso de mudança de planos, que eu ia tirar uns 15 minutos hoje para a gente falar sobre o próximo encontro, porque a minha cabeça está assim. Começou a obra. Olha só. Estamos ouvindo, não tá Estamos parecendo. Parou. Eu vou deixar para passar as orientações do nosso encontro, do quadro da vida perfeita. Nós vamos fazer esse encontro específico na terça-feira, para a gente trazer o quadro na quinta. Mas quem já puder antecipar nesse final de semana essa reunião com a família, porque o que a gente vai precisar principalmente? Conhecer quais são os sonhos da família. Se você já tiver essa resposta, ótimo. Se não, aguarda segunda-feira que eu preparei aqui um encontro de orientação de como você vai conduzir isso com a sua família. A gente vai ver isso na terça, para ver se na quinta-feira a gente já consegue trazer. Se não for possível, a gente marca para trazer na outra terça. Tá bom? Maravilhoso. Da minha parte é só isso. Carol, não tem palavras para te agradecer mais uma vez, tá? Deus te abençoe e retribua assim em dobro. Gratidão eterna. Vou emocionar. Gente, eu amo demais fazer isso, sabe? Eu faria, assim, a minha vida inteira, 24 horas, porque quando a gente tá né, sendo canal ali para servir e engrandecer a alma de outras mulheres, é uma delícia, né? Ativar esse feminino é delicioso demais. Vocês precisam de ver quando a gente dança, quando a gente canta junta, quando a gente... a gente ativar algo que a gente nem sabia que existia, sabe? É um outro universo, assim, um outro mundo que a gente entra. E é muito prazeroso, assim, mostrar para vocês, assim, vocês perceberem, cara, isso existe. Esse paraíso existe. É real, é possível essa versão nossa, essa deusa que existe dentro da gente. Então, assim, tenham coragem, vão atrás, se trabalhem bastante. E eu tô aí, tá? Tô com vocês, preocupou. Gratidão muito, Miss, né? Mimi. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estar juntos mais pra frente também, tá? Um grande beijo. Fique com Deus. Beijo, gente. Tchau. Você tá muda, Michele. Tá certo. Muito obrigada a cada uma de vocês. Valeu a pena. Estaremos juntas lá no grupo e até terça-feira, né? Hoje já é quinta. Deus abençoe a todas, tá? Amém. Ótimo dia.
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.